Fala, galera. Estamos aqui com o The Circle Podcast. Estamos com uma banda especial aqui de Post Caldas. Vocês vão poder ver, comprovar daqui a pouquinho. Mas antes de mais nada, né? O nosso intuito aqui. Qual que é o intuito do podcast? Qual que é o intuito do perfil? É trazer dicas para vocês do que as bandas têm feito, do que fora da casinha eles podem trazer pra gente, né? Contribuir com a cena. Então isso aqui é um bate-papo, mas além de um bate-papo também é aprender um pouco, né? E ver o que as bandas têm pra agregar com a gente. No caso da banda de hoje, já vou dar o nome aqui, o One Gods, tem muita coisa diferente que dá pra gente tirar, tem muita coisa pra aprender. Então, sem mais demandas, vamos lá, se apresentem aí, galera da One Gods. Tô aqui com Ares, vocalista, e Rastur, falei direito, né? E Falou. Rastur, o guitarrista, se apresentem aí, galera. Fala, galera. Eu sou o Ares, eu sou vocalista da Angodes, fundador, junto com o nosso percussionista, o Loki. E... Cara, eu tenho... Caralho, nossa, tipo... bilhão de coisa pra passar hoje, assim, tipo, tô muito empolgado pra estar aqui, obrigado pelo convite, sabe? Tipo, um monte de história, um monte de coisa que rolou, inclusive aqui dentro, na gravação. Então, assim, tô empolgado, é massa estar aqui hoje. Bom que a gente vai falar pra caramba, é isso aí. E aí, rapaziada, eu sou o Rastur, eu sou um dos dois guitarristas da Gods, eu sou um dos últimos membros aí a adentrar esse grupo seleto aí de músicos daqui da região. E vamos contar bastante história aí inédita pra vocês. Tá, então, ó, já vou começar tirando o elefante branco ali de trás do sofá, né? Então, já vou perguntar por que das máscaras, né? E se, de certa forma, vocês não têm medo de ser confundidos muito com a influência do Slipknot. Qual que é o rolê das máscaras de vocês? E o que vocês já acham disso? Bom, eu vou começar. Eu pensei nas máscaras, cara, sempre, desde muito novo, assim, cara, sempre fui muito fã de super-herói, muito fã de história em quadrinho. Então o lance de máscara, pra mim, me fascinou. Assim que eu conheci as primeiras bandas que eu vi que usavam máscara, que eram, no caso, o Slipknot, Lorde, Boa banda, nossa. Lorde é maravilhoso, cara. No comecinho, assim, umas formações, tipo, embrionárias do rolê mesmo, assim, eu e o Loki, a gente puxava mais pro Lorde. A gente tocava, não tinha nada a ver o som com o que é hoje, assim. Mas depois, posteriormente, conheci Ghost. Rammstein, que apesar de não usar máscara, tem muito lance teatral, assim, sabe? Sempre fui fascinado em banda desse tipo. Então, assim, acho válida a comparação com o Slipknot. Mas eu peço que as pessoas olhem pra gente com mais atenção e ouçam o som pra definir o que é parecido e o que não é. Porque, assim, eu, por exemplo, tenho diversas influências no vocal. Mas você pega, por exemplo, as guitarras, você pega a forma como a bateria soa, o nosso teclado, sabe? Tipo... sabe, são elementos que eles agregam de uma forma bem diferente, por exemplo, da nossa influência, que é o Slipknot. Tipo, esses elementos, eles são bem... Assim, tem fontes diversas. Septic Flesh, por exemplo, que é uma banda, tipo, banda grega de death sinfônico e influencia muito nossos teclados. Nossa, que eu gosto demais. Cara, Septic Flesh é maravilhoso. É. O single dele saiu agora, o Hierophant, foi... Ah, cara, preciso caralho. ouvir. Saiu sexta-feira, eu acho. E pegando só o teu gancho aí, o que eu pude ouvir do som de vocês, inclusive de músicas que não saíram, mas que o Léo me mostrou, eu também acho que o som de vocês é bem diferente, né? Tem essa influência, porque é um som moderno, então qualquer som moderno, querendo ou não, a gente vai levar pra essa cena de, sei lá, dos anos 2000, principalmente as bandas americanas, mas eu acho um som muito diferenciado de vocês, mas eu comecei com essa pergunta porque... Eu, particularmente falando da minha banda, eu tive que conviver com isso durante um bom tempo. Que era o Lot Lore no começo, Blind Guardian. Então, pra gente se libertar disso aí foi um trampo. Então, já comecei cutucando vocês por conta disso também. Sim. O que você acha, Rastur? Não, eu acho que é normal, assim, ter essas referências mais óbvias, vamos dizer assim, ainda mais por conta do visual e tudo mais. Mas, assim como o Ares comentou, Nossa inspiração são várias bandas diferenciadas. O Slipknot é uma dessa. Eu, pessoalmente, falando como músico, não sou tão fã, não escuto tanto. Mas eu acho que, artisticamente, visualmente, assim, tem similaridades por conta das máscaras, sim. Mas não chega a ser, tipo, um comparativo, sabe? Tipo,
um Slipknot local, algo assim. Acho que tá longe disso, até porque sonoramente é diferente também. E eu acho interessante a ideia de usar máscaras, porque a gente consegue diferenciar a nossa persona como músico, como ser humano, e criar, de fato, um personagem alheio a isso. A gente consegue desvincular de nós mesmos e conseguir disso, dessa desmistificação de nós mesmos, conseguir tirar inspirações mais profundas que a gente não teria, por exemplo, como a pessoa, né? Vamos dizer assim. Então, essa ideia de criar um personagem acaba quase virando um roleplay, assim, vamos dizer. A gente acaba tendo que interpretar e disso a gente consegue tirar coisas que são interessantes em termos de inspiração. Da hora. E, tipo, nesse ponto vocês não acabam indo um pouco na contramão do que a maioria tem feito hoje? Porque a galera, muitas vezes, faz a banda muito pensando em aparecer, em se mostrar, e vocês estão indo na contramão disso, né? Tem esse outro lado também. Como é que fica essa parte do ego nesse rolê? E se a banda começar a virar? Vai ter uma turnê lá igual do Kiss, Unmasked, qual? Ou vocês não pensam nisso? Não, eu não tenho intenção de fazer um Unmasked ou coisa do tipo, sabe? É bem... A vibe nossa, ela é essa de que, sabe, as personas estão em primeiro lugar. Então, E eu diria que é justamente, parte do rolê é justamente o lance de se despir do ego, porque, sabe, essa liberdade, ela inclusive, tipo assim, como o Rastur tava falando, interpretar, às vezes, permite que a gente expresse coisas mais profundas de nós mesmos que a gente não diria se fosse a gente cara limpa, sabe? Sim. Sabe, você não chega falando de determinados problemas seus, não, sabe, numa roda de amigo, no dia que você vai beber num bar, sabe? Tem certos momentos que você veste aquela máscara social que ela te impede de expressar certas coisas mais profundas. E essa máscara física, permite que a gente expresse coisas interiores de uma forma muito mais profunda, muito mais intensa, porque justamente pela quebra do ego. Justamente porque, tipo, não é o meu rosto que tá em jogo. É a minha arte. E a arte é expressão, a arte é emoção e a arte é interior. Sim. Eu acho que na minha parte, assim que eu aceitei fazer parte da Ungods, eu já tinha em mente que eu deveria desvincular a minha pessoa com a minha deidade. Então, eu já sempre soube que, por exemplo, todos os trabalhos que eu fizesse, todo o mérito que eu tiver, não vai ser da pessoa cara limpa, vai ser do Rastur. Então eu tento considerar que realmente são duas pessoas diferentes. Inclusive, trabalhos que, assim, que eu fiz aqui com Ungods, nunca vou ter o mérito como pessoa com cara limpa, porque quem fez foi o Rastur, não foi a carne, vamos dizer assim. Já pegando o gancho, de onde que veio a inspiração para as personas de cada um? Vocês decidiram em conjunto ou cada um escolheu a sua? Quais são as outras personas? Vocês podem aprofundar um pouquinho isso aí? Claro. Sim. Foi um pouco de cada. Eu, particularmente, como precursor do rolê, tipo assim, eu me influenciei em várias das escolhas, não só eu, mas teve ali umas influências, o Loki também me ajudou muito. E assim, o lance é que eu tinha algumas figurinhas meio que pré-definidas pra passar pro pessoal, falar assim, cara, acho que ficaria legal escolher essa, acho que ficaria legal escolher aquela, porque tem um certo conceito por trás de cada um dos personagens, por trás de cada uma das Tem uma divindades. conexão entre elas? Sim, existe uma conexão. O termo ungod, ele deriva justamente disso. Que seria desdeificar, né? Desmistificar. Tipo, tirar a luz. Deificar é iluminar. Então ele seria o oposto disso. E vem de um conceito tipo... Que seria numa lorezinha de algumas coisas que eu escrevo, umas divindades que elas são divindades rebeldes, por assim dizer. Elas não estão dentro... Elas criaram um panteão próprio. São quase anti-heróis, vamos dizer assim. Por assim dizer. E todas essas divindades, elas acabam tendo um pouco na própria
persona delas um pouco dessas características. Então seria Loki, que é o deus das travessuras, o Ares, que é o deus da guerra e, sabe, filho de Zeus, mas eventualmente o que mais discorda dos outros deuses. A gente tem lá Seth, que é o deus do deserto, um dos grandes antagonistas, né, nos mitos egípcios. A gente tem Sol Invictus, que foi a última divindade pagã de Roma. A gente tem o Hastur, que é uma divindade do Cthulhu Mitos, do Lovecraft. Tem Azazel, que é o bode expiatório bíblico, né? Tipo, basicamente aquele... Cordeiro de Deus reverso. Né? E aquele que é feito por... aquele que é basicamente o conceito de Azazel é aquele que paga pelos pecados, sabe? Tipo, tinha até um ritual que era feito meio que em nome de Azazel, assim. Tipo, os cristãos faziam, eles deixavam, matavam, cortavam o bode e deixavam ele sangrando pelo deserto como se ele estivesse levando os pecados do povo, assim. Era sabe? Então são todas divindades que são meio, tipo, aquele conceito do underdog, sabe? Como ele falou, tipo, são os deuses anti-heróis. Exato, Sim. exato. Então, assim... e basicamente é isso. Eu, Ares, vocalista, nossos guitarristas, o Hastur e o Sol Invictus, o baixista é o Seth, o tecladista é o Ankou, que Ankou ele é uma divindade. A história do Ankou é engraçada, tipo, é uma divindade que ele é meio dos países gauleses ali. E é basicamente um cara que foi condenado a ser a morte. Condenado a viver junto com o séquito do Deus da Morte. Ele desafiou a morte. Interessante, mano. Legal demais. O Ankou e o Loki na percussão e o Azazel na bateria. Então, são nós 7. Desses 7 que você falou, parece que só o Hastur, eu acho que dá uma diferenciada de não vir de uma mitologia específica. Né? Ele vem de um livro, né? Sim. Mas e aí? Então, é bem curioso, porque na realidade o Hastur, a gente considera que ele é da literatura do Lovecraft, Cthulhu Mitos, etc., mas na verdade ele é uma construção bem mais antiga. Ele vem de uma mitologia, então. Ele não vem de uma mitologia, mas ele vem de uma literatura muito antiga. Na realidade, a primeira aparição do Hastur, como ele era nomeado o Rei de Amarelo. Posteriormente ele foi nomeado Hastur e tudo mais, mas é de 1800 e alguma coisa. Já não é, assim, de fato uma religião ou algo nesse sentido, mas trata-se de uma mitologia criada, de um universo criado onde existem deidades e tudo mais. O Hastur é uma das várias, mas eu sempre gostei bastante dessa parte de literatura que envolve terror cósmico e tudo mais. E quando foi feito o convite para eu me juntar a Ungods, eu achei uma oportunidade incrível para escolher uma divindade que eu gostava bastante. Então eu acabei escolhendo o Hastur. O Hastur ele tem várias manifestações assim, mas em geral ele é o Rei de Amarelo, ele é o tirano, enfim, ele é o pastor, ele é várias coisas para a humanidade, sabe? Ele também combina com esse conceito de Ungods muito Sim, bem, né? ele é o tirano, ele é o... Sim, tá dentro do rolê. Exatamente. Bom, e falando de banda, né, vocês são em 7, eu lembro quando a gente trocou uma ideia e tudo mais, e uma das coisas que fica na minha cabeça é, putz, difícil, né, lidar numa banda de 7. Como que vocês lidam, né? A gente, aqui no The Circle, eu trato bastante, já fiz um vídeo sobre isso e a gente fez uma série sobre líderes, tipos de líderes. Como que vocês lidam com a dinâmica numa banda de 7 nesse sentido de liderança e de ter um rumo do que fazer? Como que funciona? Algumas coisas que eu acredito que funcionam bastante pra gente é o fato de que literalmente todo mundo da banda tem uma voz. Todo mundo fala, todo mundo se expressa e todo mundo contribui para as decisões. Então, assim, durante muito tempo eu tomei as rédeas, principalmente nas formações anteriores, assim, tomei as rédeas, tomei muita decisão sozinho. Mas quando a gente conseguiu estabelecer essa formação, naturalmente eu percebi que... Se alocando, né? Exato. E uma coisa engraçada. Foi bem orgânico, tipo, o pessoal, cada um caindo na sua área e meio que, tipo assim... eu tomo conta disso, fulano toma conta daquilo, fulano toma conta disso. É aí que eu queria entrar. Como que vocês dinamizam essa distribuição dentro da banda, né? Porque é 7, né? Sim. 7, pra mim, é um negócio muito impressionante. Sim. Tipo, pra banda, né? A parte do conceito da banda,
eu chego muito em acordo com o Rastur e com o Uncle, sabe? Converso muito com eles, assim. Sabe, a gente tem referências parecidas pra isso, então... desculpa. Então, a gente costuma chegar num acordo entre nós três. A parte de composição, todo mundo da banda compõe bastante, mas basicamente fica tipo... A peneirada em relação às composições fica na mão do Azazel e do Invictus. Eu também dou bastante pitaco, sabe? Eu posei no estúdio já pra ajudar a produzir. Foi uma experiência incrível, inclusive. Gostei muito. Mas... a parte de marketing, o Seth, sabe? Tipo... As fotos da banda... Ele dá uma direcionada, assim, tipo... Ajudou a gente a gravar... alguns teasers, algumas coisas com alguns amigos que têm uma empresa relacionada à parte de fotografia. Ele que fez esse intermédio, vamos dizer assim, né? O Loki, ele tá muito responsável pela parte de figurino da banda, assim. Ele tem esse olhar voltado pra imagem. E basicamente é isso, sabe? Tipo, o Azazel, ele também dá umas ideias legais no lance de gestão da banda mesmo, sabe? Vocês conseguem distribuir bem, então, já sabe Sim. mais ou menos quem que é cada área ali, qual que é o rolê que cada um Sim. tá fazendo. A gente foi um processo, né? A gente foi se organizando e tudo mais. Ainda não é um negócio 100% definido, a gente ainda tá normal. passando, sabe, a gente ainda tá assentando essas divisões, mas no geral, assim, a gente tem responsáveis por cada área. Sim, da hora demais. Eu sempre falo que ter uma banda é como ter um casamento em conjunto, né? Então, quando você tá numa banda com 5 pessoas, você tem responsabilidade com essas 5 pessoas. No caso, nós somos em 7. Então, isso gera, de fato, algumas dificuldades. Às vezes a gente tem problema com ruídos, por exemplo. A gente tem problema em, às vezes, manter o foco de todo mundo em alguma conversa importante e tudo mais. Mas eu notei que a gente acabou amadurecendo bastante. Muito por conta do convívio mesmo, das broncas que um dava pro outro e tudo mais. A gente tenta sempre ter as figuras dos chatões. Eu me considero o mais chatão da banda. Sempre tem. Eu sou o chato da banda. Eu acho que nós dois fácil, os assim. dois chatola da banda aqui. Mas acho que isso acaba sendo bom. Claro que sempre com cuidado pra não acabar atrapalhando o convívio com as pessoas, se acabar sendo ríspido ou algo assim. Mas acho que com o tempo a gente foi sacando que, nossa, isso aqui não é um projeto, assim, entre amigos pra gente passar tempo. Não, a gente tá, tipo, investindo muito tempo, a gente tem muita dedicação nisso aqui. É algo sério, a gente tem que tratar com seriedade. Eu acho que isso, assim, no nosso subconsciente acabou se tornando cada vez mais verdade. E com o tempo eu senti que a gente amadureceu muito nessa questão de gerir mesmo a banda e se organizar como um conjunto mesmo, sabe? Da hora. Nossa, demais. E é difícil. Eu sei como é que é, mas eu não imagino a maturidade que vocês chegaram tão rápido, né? A gente, às vezes, não tem essa dinâmica tão rápida de entender como é que funciona dentro de uma banda. Seja de 3, 4, 7, não tem nem o que falar. Pessoal, eu tava lembrando do clipe de vocês, né? Vocês iniciaram a divulgação da banda com o clipe da Always Ourselves, certo? Eu queria saber o seguinte... Por que vocês escolheram ela como single, né? Já que vocês estão gravando um full length, vocês estão indo, inclusive, na contramão de muitas bandas, né? Porque as bandas hoje em dia basicamente trabalham com singles, mas por que no álbum full vocês escolheram ela como porta de entrada? Tiveram algumas razões. A gente tinha algumas outras composições já antes, mas ela foi a gente gravou ela em separado. A gente gravou ela no estúdio do Alan, lá no Estúdio Rock. E, assim, foi bem o processo de amadurecimento da banda, sabe? A gente aprendeu muito a lidar com nós mesmos, assim, com a forma criativa ali. A ideia ali era só o single? Vocês já tinham um álbum? Eu acho que não era tão definido. Ainda não estava tão definido. A gente ainda estava pensando se seria um single, se seria um EP, se seria um álbum. Uhum. E naquele momento foi um single. Ele veio compor o álbum porque, o conceito da música e a forma como ela soava remetia ao que a gente foi compor depois. Sabe, ela serviu de base pra estruturar o que a gente foi fazer no álbum depois. Sim, é como o primeiro episódio de uma série. Ele tem que Exato. apresentar tudo que vai ser descrito depois. Exato, foi o nosso Então, piloto. acredito que ela tem
um pouquinho de tudo que vai existir no nosso álbum. Então, isso... E tem também a questão do carinho que a gente acabou desenvolvendo pela música, porque ela foi uma música que a gente se esforçou bastante, a gente se dedicou bastante. Então, a gente acabou preferindo ela por muito tempo, assim, né? Isso acabou Sim. influenciando bastante na nossa decisão. E na parte de divulgação, né, já trazendo de novo aí o peixe pro meu lado, na parte de divulgação, o que vocês fizeram para divulgar a música e o resultado que vocês tiveram até agora? O que vocês aprenderam nesse processo? Foi um resultado satisfatório? Como que vocês trabalharam a divulgação dela, visto que vocês são uma banda nova, né? Então, tipo, tem todo esse processo de testar, de errar, acertar. O que vocês fizeram e qual que foi o resultado que vocês escolheram, né? Avaliação do single, sim. Bom, a gente passou por esse processo, sabe, de forma muito orgânica, sabe, muito no boca a boca, com pessoas que conheciam o trabalho, conheciam a página e foram se aproximando da gente. Eu vou falar por mim, assim, por mais que eu não tenha tido a didática sobre, eu sou um cara razoavelmente ambicioso, então, assim, não dizendo dos próprios números, mas eu gostaria que fosse mais. Eu ainda, sabe, a gente ainda tá trabalhando pra fazer com que seja mais. Estruturando o marketing da banda nesse momento, assim. Exatamente nesse momento, tipo, enquanto a gente grava, assim, sabe, a gente tá passando por mudanças estruturais importantes pro marketing da banda. E a gente chegou assim, nas redes sociais no geral, assim, a gente tá com mais ou menos umas 900 views no Spotify. Algo próximo disso também no YouTube, pro clipe. E likes, eu acho que coisa de uns 300, uma coisa de 200, 300, eu não sei ao certo. O Cef poderia passar esses números com mais precisão. Mas indo além disso aí, da questão dos números, e a resposta da galera, o que vocês sentiram? Eu gostei bastante da recepção. Também concordo que é mais importante que os números, sabe? Tipo assim, eu gostei bastante. Muita gente compartilhando nos stories, muita gente marcando a gente. A gente conseguiu proximidade com o pessoal do Sacramentia. O Renan, sabe, um cara... Gente finíssima, ele curtiu genuinamente o som, sabe? A gente fez 2 entrevistas pro Subsolo, no qual ele é redator. E a gente conseguiu participar de uma entrevista também em forma de áudio pro Hello Band, graças a ele. Por intermédio dele. Alguns veículos... um pouco, sabe, veículos mais locais, assim, se interessaram, tipo, deu uma visibilidade legal. E a gente aqui do The Circle. Sim, cara, inclusive, obrigado. E assim, deu um bochichozinho legal. Eu sinto que uma coisa que deu uma leve brecada na divulgação foi o fato de não estar tendo show quando a gente lançou. Esse é um problema da pandemia, né? Vocês chegaram a fazer shows antes da pandemia? Sim, sim. Não com a formação atual. Mas mudou bastante gente da formação do show. Aliás, o último show que a gente fez foi inclusive no Carnamento. Era quase que essa formação já. Eu acho que mudou o Rastur. Eu não tava. E o Cef também não tava. É verdade, mudou o Rastur e o Cef. Já tinham as músicas que estão no álbum ou era outro repertório? Era outro repertório. Era bastante cover. Uhum. Tinha 2 autorais que foram praticamente todas modificadas. Uhum. A gente já tinha começado a negociação pra gravação do primeiro single nosso, mas a gente não tinha começado a gravar. E foi tipo... A gente até testou, a gente tocou umas coisas autorais, mas tipo assim, de forma embrionária, sabe? As músicas hoje não são... Inclusive tem uma que chamava Zeitgeist, que não vai pro álbum, assim. Que ela... Como passou por muita mudança de formação, eu não sinto que ela se encaixa mais no momento atual da banda, mas a gente tocou ela ao vivo, assim, ela era bem terminadinha, sabe? Ela era bem pronta já. E... assim, ela simplesmente não vai pro álbum e... é um pouco triste, mas eu olho pra isso com um olhar de, tipo assim... a gente soube amadurecer e abrir mão de certas coisas pra ter algo conciso. Dá pra falar, então, que a banda, tipo, ela tomou uma forma durante a pandemia. Sim. Vocês estão me falando. Sim. Toda a minha atuação na banda foi durante a pandemia. E nesse ponto, dá pra tirar um lado positivo pra banda
desse rolê da pandemia? Eu acho que o interessante, assim, do nosso caso durante a pandemia, foi que a gente conseguiu se concentrar bastante em criar as autorais. Em compor o nosso álbum inteiro, já que a gente não precisava se preocupar tanto, assim, em ter um repertório pra show e Talvez apresentações e tudo se mais. tivesse rolando show, vocês não teriam todas as músicas. Talvez a gente demoraria mais ou não teríamos todas as músicas ainda. É interessante isso, né? É muito complexo. Muito complexo olhar pra esse momento e pensar como teria sido, porque, tipo assim, pode ser que seria o oposto também, mas eu concordo que, assim, o fato de ter a tranquilidade de não precisar pensar no repertório prático pra amanhã contribuiu para que a gente pudesse dedicar às músicas. Foi um processo. O processo de composição ele foi muito peculiar. Muita coisa a gente compôs, tipo assim. A gente não tinha nada de algumas músicas, a gente tinha, tipo assim, cara, eu quero que ela soe X. Sabe, tipo, música vai ser desse jeito. Eu tenho ideia pro conceito da letra, mais ou menos assim que eu quero escrever a letra, e eu quero que ela soe X. Chegamos aqui dentro e fizemos a música inteira. Então, assim. já pegando o gancho, né? A gente tá gravando o podcast, aqui no Vila Studios, Exato. Vocês gravaram aqui. Sim. Então, já adentrando isso daí, como que foi o processo de produção e de maturação, né? Que eu acho que é mais importante, das músicas aqui dentro do estúdio. Como que vocês chegaram com essas músicas e como que vocês deram forma, né, a elas, assim, até ter o resultado final que eu ouvi hoje? A gente chegou com umas, tipo, de fato, adiantadas, mesmo avançadas, assim. A gente chegou aqui, a gente tinha umas 3 músicas. Sim. Era... Será que cabe falar os nomes? Pode falar. Pode falar os nomes, talvez até quando sair, vocês já divulgaram os nomes e tudo mais. Beleza. Bom, a Veil, que é particularmente meu xodózinho do álbum, assim. Se bem que todas as músicas eu tenho um carinho muito especial por elas, assim. A Veil, a The Rise, tinha um certo adianto, assim. E a Tyrant Machine, eu acho. Essas 3 músicas. E tinha a Hello It's Yourselves, que tava pronta, né? Tava gravada já. Mas, assim, a gente chegou prontas mesmo essas 3 músicas. Vocês vão lançar quantas? A gente vai lançar 13. Dessas 13, 3 são faixas totalmente instrumentais feitas pelo Uncle. 3 instrumentais, isso. tipo interlúdios. Exato, exatamente. Uma é a intro do álbum mesmo, aí tem uma que é no meio do álbum interlúdio e tem o final do álbum. Assim, bem da hora. Então, já pegando isso daí, esse gancho, eu tô ligado que o trampo de vocês tem um conceito, embora ele não seja, não conte uma história, mas ele é baseado em algo, Sim. né? O que amarrou, em termos líricos, assim, o conceito do álbum de vocês? Bom, vamos lá. Essa parte é interessante, essa parte eu vou gostar de falar. O Rastor vai me dar uma ajudada, porque, assim, eu vou falar em primeiro lugar o nome do álbum, Undivine Tragedy, a não divina tragédia. Sim. Ou seja, seria 100% o oposto da Divina Comédia. Só um parênteses rapidão. Textos antigos consideravam-se que existiam 2 tipos. Existiam comédias que tinham um final feliz e existiam tragédias que tinham um final triste. Existe uma obra gigantesca que é a Divina Comédia. Sim. Nós criamos Dante a tragédia, né? Criamos a versão da tragédia dela. Isso. E o lance principal é a forma como que eu acredito que tem inclusive a ver com o nome da banda, tem a ver com o conceito que eu quero trazer pra banda, é de... Eu sinto que deificar, sabe, os conceitos de deificar, de iluminar, é sempre aquele lance, sabe, da fábula, da explicação. De pegar um conceito, pegar uma alegoria e com ela trazer uma lição de vida. E eu tento fazer o oposto. Eu tento pegar uma alegoria e implantar dúvida. Então, basicamente todas as músicas, elas são alegorias, elas têm um ponto dentro de algo mitológico, de algo, sabe, de uma história... De algo épico, exato, grandioso. Exato, de algo épico, mas poucas músicas do álbum, acho que a única que tem realmente a intenção, sabe, de fazer uma alegoria que explique mais ou menos, ela ainda é mais ou menos na base de questionamento, mas ainda é a que mais explica alguma coisa, entre aspas, seria a Tyrant Machine. Foi nosso segundo single, e ela fala sobre
Seria um paralelo com a frase até do Paulo Freire de quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. De que as pessoas, elas, muitas vezes, na busca por Poder. na busca por mudança de status quo, elas transformam o resultado dessa busca em simplesmente uma busca por poder. Exatamente isso. Tipo, deixa de ser uma busca por mudança. Realmente por justiça. Mas aí, nesse ponto, né, já interrompendo, vocês acham que a questão, por exemplo, de deificar as coisas, de trazer a religião, isso leva muito pro lado também do poder? De usar a religião pro poder, e vocês querem tratar o contrário disso, ou eu tô viajando muito no que eu tô Também, em partes, trazer a dúvida ao invés da resposta também tem um pouco dessa despretensão de emular poder. Sabe, a gente não veio pra ambicionar, governar qualquer coisa. A gente não veio pra ambicionar, sabe, chegar e falar pras pessoas, sigam a gente porque a gente vai trazer uma resposta. Não, tipo, sabe? Só vem se você quiser se questionar, só vem se você quiser dúvida. E é importante essa parte lírica, então. Sim. E como que vocês pretendem deixar isso claro pra galera que tá vendo? Porque a gente sabe, né? A gente que é do meio do metal, a gente que tá ligado. Muita gente escuta a música, mas, né, não liga pra questão do que tá sendo falado ali. E vocês têm algum plano, alguma ideia de como deixar isso mais claro, de mostrar pra galera de fato o que tá por trás do conceito, do que vocês vão vender ali, do que vocês estão tratando? O podcast ajuda, sabe? A gente tá aqui falando sobre ajuda, mas não é tudo. Eu pretendo fazer algumas pequenas introduções, alguns pequenos textos, sabe? Que não sejam maçantes, que sejam resumos bem compactos da ideia, para que as pessoas entendam cada letra de forma individual. Então, sabe, tipo, de fato, porque todas as nossas músicas, praticamente todas são contos. Praticamente todas. É nisso que elas ligam uma na outra? Ou na ideia de ser tipo uma antítese da Divino Comédia? Elas se ligam porque cada um desses contos é um paralelo a um momento no qual Dante passa durante a Divina Comédia. Ah, legal. Exato. Então, por exemplo, aí a primeira música ela seria um paralelo com o momento no qual Dante vê sua vida sendo mudada e a amada dele sabe, morta, e ele se encaminhando nessa estrada pra seguir atrás dela, sabe, visualizando que na frente dele vai ter inferno, purgatório e paraíso até chegar nela. Então tem esses paralelos. Exato, então seriam os paralelos com os momentos. Não necessariamente esses contos contam isso, na verdade, são contos separados, mas que cada um deles simboliza esse momento. Então, determinado ponto da história original. Exato. A expressão lírica é mais na vida cotidiana, na vida humana, ao invés de algo divino e grandioso. A gente vê muito, às vezes, tipo assim, hoje em dia a galera transpõe, né, essa parte, seja da Divina Comédia, seja de contos do Shakespeare ou de outros, para questões reais, né? Questões atuais e tal. Então seria mais ou menos isso, adaptar, mas vocês estão pegando algo que é clássico, vamos falar assim, e adaptar a questões atuais. Tem isso também. Sim, demais. Uma coisa, eu trato muito em relação a questões pessoais e questões sociais, como é de praxe nos estilos, assim, metal, ele sempre vai ser muito voltado pra expor os problemas. Obviamente tem certas vertentes que não, mas enfim, as vertentes das quais a gente se identifica são voltadas, tipo assim, vamos jogar um holofote naquele canto sujo da cidade, sabe? Sim. Só que a gente une isso ao lance épico. Bem da hora. Tipo, é metafórico. Exato. Então, sabe, falo sobre suicídio, por exemplo, na Nehemoth, que ela simbolizaria exatamente a parte no qual Dante passa no centro do mundo, pra fazer a subida pra sair, travessia.
Eu, sabe, falo sobre a própria arte, sobre como criar. E na Hello With Yourselves, ela fala muito sobre olhar pra dentro, olhar pros problemas e tirar poesia disso, sabe? Tirar beleza disso. A Tarnished Machine, como eu falei, ela traz essa reflexão sobre até que ponto é válido buscar lutar contra os tiranos, se você só almeja ser um tirano também. Ela... Aí tem, por exemplo, nosso próximo single, que a gente ainda não tem uma data definida, mas provavelmente essa semana a gente anuncia a data. Talvez já saiu, viu, galera? Se já saiu, é só colar lá no @angods, né? Que vai estar o link lá e tudo mais. @angods oficial. @angods oficial, isso aí. Isso. E o próximo single, que é a Vesper, ela fala justamente sobre dúvida, sobre questionamento e sobre iluminação. Ela, sabe, o paralelo com a estrela vespertina, e ela simboliza o momento em que o Dante chega no paraíso e tem que se despir da sua, sabe, tem que se despir da sua sujeira mundana, assim, sabe, tipo, é bem sobre isso, bem sobre se libertar é mais um lance filosófico da parte de se libertar das certezas pra descobrir, pra aprender. Então, enfim, sabe, todas essas músicas, elas têm um pouco desse olhar voltado pro interno, pro atual. São alegorias pra certas coisas, mas tem um contozinho, sabe, um certo conto épico dentro de cada música. Galera, antes de eu pedir pra vocês fazerem um som, só tô pensando aqui, você tá falando dos conceitos e tudo mais, e é algo bem aprofundado, mas numa parte você falou assim, eu vou fazer alguns textos bem curtos pra galera entender. Vocês não acham que nesse ponto, quando a arte começa a se aprofundar demais, a superficialidade que a gente tem na internet, você ter que vender algo em 3 segundos, isso daí às vezes não prejudica das pessoas chegarem até o âmago do que vocês querem passar? O que você acha desse lance da imediatilização de tudo? Você tem que entregar tudo agora e a galera tem que sacar e ponto final. Até que ponto isso aí pode prejudicar a mensagem que vocês querem trazer? Bom, em partes, eu vou falar um pouco sobre, vou deixar o Rastur falar um pouco sobre essa, porque é uma pergunta muito interessante. Em partes, a gente também faz música pra entreter. Então, assim, eu não me incomodo de saber que algumas pessoas vão, de fato, só ouvir a música, vão curtir, vão bater cabeça, ou vão se emocionar. Não tem problema nenhum também. É isso. Exato. Então, tipo assim, eu não vejo problema que as pessoas não se aprofundem nas mensagens. Eu pretendo passar elas, eu pretendo deixar claro, mas eu não quero forçar a goela abaixo. Eu acredito que as pessoas, elas têm a opção de ir atrás, sabe? Muitas bandas, assim, tipo, o próprio Slipknot, Septic Flesh, tem, sabe, o Ghost, tem músicas que são gostosinhas de ouvir, e elas têm uma puta mensagem por trás, e assim, muita parte do público não vai se interessar. Sim. E eu diria, eu vou até devolver esse questionamento com outro questionamento. Em até que ponto isso é só relacionado à sociedade atual e não relacionado com a forma como as pessoas consomem música desde sempre, sabe? Tipo, você pega, por exemplo... Eu posso estar falando ao bobeira, porque eu não sei até em que ponto esse fato sobre o filme é real. Mas, por exemplo, no filme do Bohemian Rhapsody, quando eles vão levar a música pro produtor, ele fala que é uma música de 6 minutos, é uma música interminável. Uhum. Fala que é uma música muito grande. Você sente que, tipo, já nos anos 80, a indústria já se preocupava em fazer coisas mais palatáveis, um pouco mais fáceis de digerir. E não tão preocupados com a mensagem, mas sim com entreter. Então, assim, eu não vejo problema que as pessoas só ouçam e achem legal. Tem uma mensagem, a mensagem vai estar ali pra quem tá interessado. Pretendo soltar esses contos de forma bem enxuta pra que eles não sejam gigantescos, não sejam lances tipo assim, nossa, tive que ler um livro pra entender uma música dos caras, sabe? Pra entender uma música tipo, antes. Eu já li um livro pra entender uma música. Sim. Cara, Martyr do Septic Flesh é isso aí. Tipo, eu tive que procurar um artigo da internet sobre o bagulho. Mas não, faz parte, total. Mas isso aí é o que você falou.
10%, 20% do público chega até esse ponto. Né? Mas eu acho curioso também, porque, por exemplo, o que você comentou, que é uma banda que você gosta muito e tudo mais, como que você teve, assim, o interesse, a vontade, assim, a determinação de ir lá e procurar saber mais sobre aquilo? Porque você gostou da música, que você Primeiro gosta de dele tudo, como né? artista. Exatamente. Então, eu acho que, assim, o nosso maior convite, assim, pra quem é mais imediatista, vamos dizer, a sociedade hoje em dia que TikTok, 1 minuto no máximo, mais Sim. que isso não leio, mais que isso não assisto. Eu acho que a forma da gente convidar as pessoas a conhecer um pouco melhor e, se tiverem interesse, se aprofundarem, são justamente as músicas. Eu acho que daí entram todas as nossas ideias de composição, toda a parte realmente de harmonia, de melodia, a parte rítmica que a gente tentou fazer diferenciada também, pra ter algo minimamente inovador, assim, vamos dizer, para se destacar realmente e ser algo bom de se ouvir, algo gostoso de se ouvir. Caso alguém goste, ele pode se aprofundar e pode encontrar várias coisas que ele não esperava ali dentro, Vai sabe? ter acesso fácil a isso, né? Sim. Essa que é a ideia. E outra coisa, a gente tenta passar muito da mensagem na vibe da música. Uhum. Então, tipo assim, se a música, por exemplo, a Veil, ela é uma música sobre... É um romance meio caótico, com... o eu lírico se apaixona por uma pessoa que, na verdade, não tá viva. Ela é um espectro. E a vibe da música, sabe, ela tem um pouco desse mistério, sabe, tem coro, Meio tem... melancólico, ela é melancólica, então a gente tenta... meio pra baixo. Em partes, a mensagem também vem na vibe, sabe? Uhum. Porque se uma coisa é descolada 100% da outra, também prejudica. Não, com certeza. Sim, Com que é uma habilidade que todos os músicos acabam desenvolvendo, né? Compor por sensações. É que nem você vai, sei lá, ouvir um Vivaldi, 4 estações, você pode pegar qualquer uma das 4 aleatórias, você pode nunca ter ouvido, você vai ouvir e falar, cara, sentir, isso né? é verão, isso é inverno. Por quê? Porque ele te passa aquele sentimento. Ele escolheu as notas pra te passar essa sensação. E essa parte do conceito tem aquela também, né? O artista, ele tem a responsabilidade de entregar pra quem tá procurando, porque também acontece muitas vezes, tipo, às vezes eu curto algo, eu vejo que tem uma coisa ali, mas eu vou procurar e não acho. Exato. Então aí é um Exato. problema. Eu falo, putz, sobre o que fala isso daqui? Qual que é o conceito? Eu não consigo entender. O que ele tipo, quis dizer aqui, às né? vezes o ponto é até ali, né? Você deixar a amostra pra quem quer conhecer, mas Sim. não enfiar a goela abaixo. Sim. Né? Sim. Total. Pessoal, vou dar uma pausa aqui pra gente, né, fazer a parte musical do Bora. rolê. Beleza. Manda ver aí o som. Qual que vocês vão tocar? A gente vai tocar Um pedacinho da Veil, da Veil. que é a última que a gente comentou, e um pedacinho de uma música que chama Nehemoth. Beleza, lembrando, né, que eles tiveram que adaptar aqui Sim. a nosso pedido pra fazer uma versão acústica. Que a gente usa afinação pesada. Manda ver. Bora lá. The automatic, systematic labor to or death as ghosts of pesticide dance inside of my head. The rhythm lane going faster to the blackened horse. You sound so good cause it reminds me your voice. I found you lost and weak cause you were getting close to death, and gave myself till there was no turning back. The air is carried as my fingers cross a veil of blood, and fiery eyes are looking tasted. Now I'm getting lost in spiders all around my neck. Silk dressed goddess of my past. The highest notes of a song I never sang to the end. Wait the night to fall, so bring your light to blind me. I'm still buried, so deep, so far, and see no light in the sky. With a cosmic dance I couldn't see, so keep me alive. Show de bola, galera. Muito bom. Eu tava ouvindo aqui pensando, pô, o som de vocês é pesado, mas nessa transposição tem até um ar pop nas linhas de voz. Quem faz as linhas é você mesmo? Sim. Todas, pô, muito bom. Show de bola mesmo. Galera, seguindo aqui, né, falando de lançamento, eu tava perguntando aqui como curiosidade, hoje em dia,
as bandas estão partindo para singles, formatos menores. É até, se for ver a música, né? É um ciclo, né? A gente começava, se pegar anos 50, anos 60, era bem isso que tá rolando hoje. Single, 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 e depois um álbum que era... coleção de... Exatamente, coleção de singles. É um negócio totalmente secundário. Isso mudou a partir dos anos 70 e tudo mais, mas a gente tá vendo voltar isso, né? E aí, daí vem a minha pergunta. Por que no mercado em que cada vez se pede mais por single, até por essa questão imediatista que a gente tá falando, o que leva vocês a partir de cara para um full length, né? Para um álbum completo? Tem algumas questões. A primeira delas é o fato de que a gente compõe muita coisa. Então, assim, até pra fazer um álbum a gente teve que podar, a gente teve que se podar. Então, assim, até pra fazer um full length de 13 músicas a gente teve que se podar, porque vai muito dessa característica de que a gente quer criar muita coisa. A gente acabou de gravar um álbum, a gente nem lançou ele e a gente já tá, sabe, criando coisas novas, sabe? A gente tá o tempo todo criando. Então, isso é uma das coisas, das influências. A segunda delas é que isso foi uma ideia inicial minha. Próprios membros da banda questionaram se não seria melhor, num primeiro momento, ter feito ou só single Chegou ou a rolar EP. essa conversa. Sim, então. houve essa conversa. A gente, no fim das contas, decidiu... todo mundo acabou concordando que seria melhor fazer o álbum, mas houve essa conversa no início, assim, o pessoal falou, nossa, mas álbum, cara, de cara, assim... E é justamente nesse primeiro momento foi em função lírica. Eu não sei se o próximo álbum nosso ele vai ser um EP, se ele vai ser um full length de novo, se a gente vai lançar alguns singles isolados e depois se preocupar com um álbum que talvez nem tenha a ver com esses singles. Eu não sei dizer, mas nesse primeiro momento a intenção lírica e a intenção, sabe, mesmo de entregar pro público algo que tivesse esse conceito, sabe? Que tivesse essa... Exato, que fosse amarrado. Eu vejo algumas bandas atuais que fazem muito isso, sabe? Tipo assim, elas fazem esse conceito amarradinho. Os álbuns, por exemplo, Ginger costuma lançar os álbuns menores que os nossos, por exemplo, de 9 músicas, mas que já é bastante música, mas assim, justamente porque eles sempre querem trazer um conceito pra esse álbum. Um EP pode ter um conceito? Claro que pode. Vocês acham que a questão de vender um full com um conceito, ele pode agregar na hora de divulgar? Você ter um conceito, por exemplo, é melhor do que você lançar 13 músicas que uma não tem nada a ver com a outra, vamos colocar assim? O fato de ter um conceito ajuda vocês a já de cara lançar um álbum? Eu acredito que ajuda. É diferente. Teve a ver esse fato pra vocês quererem lançar um álbum? Sim. Pra mim teve a ver porque eu sentia que era necessário as peças para preencher cada um dos lugares que elas precisavam preencher ao longo do álbum. O número 13 não foi escolhido por acaso, por exemplo. Enfim. Música é bastante. Né? Sim, bastante coisa. E assim, foi, sabe, houve um propósito por trás do número 13. E a ideia foi bem nessa vibe de... sabe, fazer as músicas o suficiente para que esse conceito seja preenchido. O Arthur tem algumas coisas para falar. Eu acho que também algo bastante prático, assim, que eu vejo fazer sentido nós lançarmos um álbum completo, é porque é um projeto que a gente não tem nenhum lançamento ainda. A gente tá criando um projeto, a gente tá criando, assim, nosso conceito e tudo mais. Então, antes da gente lançar, por exemplo, não vai ter ninguém pedindo música nova, algo nesse sentido. Então a gente já chega com um álbum inteiro. E daí a gente pode criar uma comunidade que possa escutar isso de uma vez, entende? A gente já começa entregando bastante conteúdo pra fomentar também esses ouvintes e tudo mais. Sim, obviamente tem. Por ser o primeiro projeto, eu vejo fazer sentido ser um álbum também. Sim. Obviamente tem no meio desse trajeto, sabe? A gente vai liberar coisas antes, tem os singles pra aquecer o público. Já estão liberando singles, né? Sim. Aliás, até agora... Quantos 2 singles saíram? Nós temos 2. E quantos ainda vão sair? Tem mais Vão sair mais 2 no forno aí. E vocês têm previsão de lançamento do álbum? Tipo, mês, pelo menos? Seria em maio. Meio do ano, né? Seria em maio, muito provavelmente vai sair lá pra junho.
A gente muito provavelmente a gente já vai tá adiar um aí, mesinho. já Tá bem aí. próximo já. Sim, tá próximo, tá bem próximo. E por algumas razões, por razões tipo, até de dinâmica, assim, a gente já quer entregar esse trabalho, sabe? A gente tá trabalhando muito o marketing da banda nesse momento por causa disso, sabe? Ainda tem alguns pingos nos is antes da gente, de fato, definir o que vai ser essa campanha de marketing, mas... sabe, essa conversa já tá adiantada. E... É como o Hazard falou, sabe? Tipo, a gente quer entregar um produto completo. Obviamente a gente vai entregar partes desse produto antes, a gente vai chamar o público antes, vão ter os singles, vai ter, sabe, toda essa trajetória. Né? Exato, essa chamada, essa trajetória pro álbum. Mas a gente quis entregar uma experiência completa. Tanto que, tipo assim, tem no meio do álbum, assim, mais especificamente como bônus, assim, uma faixa que ela é uma faixa extensa de prog. Grandona. Sim, que a gente. Nossa, eu vou gostar. Sabe, que a gente. Sem que a gente repetições. sabe, que a gente quis fazer. A gente quis entregar nessa faixa uma ideia. Curaiada que a gente tinha em mente. Exato. E o próprio lance do álbum que a gente queria fazer, de que o álbum fosse uma experiência completa, a gente falou, vamos resumir isso nessa música. Vamos terminar de uma maneira caótica. Mas é o final do álbum? É uma última bônus. música do álbum. É um bônus. Ela não faz parte do conceito do Undivine Tragedy. Ela é uma pira Um pouco totalmente alheia, avulsa. ela é alheia. Que a gente quis colocar ali no meio pela experiência de fazer uma história. Tipo assim, a gente entregou todo o álbum, que é uma história com começo, meio e fim. Uhum. E depois música tem um começo, meio e fim e essa música próprio. tem um começo, meio e fim próprio pra fechar, sabe? Tipo, é quase uma cena pós-crédito. Ah, que da hora, mano. Sim. Uma ideia diferente. Sim. Ousada, né? Ainda mais nessa questão de ser uma pira total, né? Sim, ela sabe, Caótica. é toda uma vibe de, sabe, de abdução, assim. Eu não vou trazer muitos spoilers sobre ela, não, porque ela é pesada. Muito boa. Showzinho desse cara Uma aqui. das minhas favoritas. Aí sim. Progressivo. O nerd na do veia. prog, né? Aí, ó, então. Frank Zappa, hein? Ó, Frank Zappa do modern metal aí. Galera, e trazendo pra gente aqui, né? Nós estamos começando um projeto. E quando eu vim aqui conversar com o Léo, a gente começou a selecionar as bandas e tivemos que parar na metade. O Léo tá aqui, não deixa eu mentir, porque tinha muita banda. A cena de Poços é uma coisa impressionante. Eu venho de Machado, que é uma cidade menor. Então, trazendo mais pra nossa cena aqui de Poços, né? Poços de Caldas é uma cena riquíssima. A gente tem Sim. banda saindo de tudo quanto é canto, banda de tudo quanto é estilo. E vocês são uma banda nova que tá vindo, mas fazem parte da cena, conhecem a cena. Sim. Então, a minha pergunta é nesse sentido. Onde que vocês acham que vocês se encaixam nessa cena atual aqui na cidade? E na região também, em geral. Né? Eu sinto que a gente se encaixa mais na cena de metal alternativo pra cá. Tipo, você tem... E tem outras bandas, assim, parceiras de vocês nesse mesmo contexto? É engraçado que a gente cola mais, a gente troca mais ideia com a galera de umas bandas mais pesadas. Vou citar como exemplo, por exemplo, a Vulcane, são os caras muito parceiros da gente. O Sacramentia, né, cara, também de São João. Sabe, me identifico, sou brother de uns caras da Verstect, sabe, tipo, gosto muito deles, Que é do uma som. banda meio meio Andradas, né? Exatamente. Então, assim, mas também tem a galera mais alternativa, assim, aqui em Poços. Uns caras que, particularmente, a gente não troca tanta ideia, mas que eu acredito que a gente se identifique sonoramente, seria Morning View. E a gente não troca ideia, acho que por falta de oportunidade mesmo, sabe? Queria trombar nos rolês, gosto muito, admiro muito os caras. Deles, quem eu mais conheço, assim, que eu mais tenho um certo convívio, seria o guitarrista, o Guga. Sabe, as meninas da Zion, a gente conversa muito, sabe? Tem uma parceria muito grande, embora num primeiro momento não se tenha aquela identificação sonora imediata, sabe? Tem certas influências próximas ali. E é uma amizade muito grande, sabe? Uma parceria muito grande. E é uma intenção de fazer o rolê junto também, que eu acho que importa muito pra cena, sabe? A vontade de seguir adiante numa mesma direção. Uhum, claro. Eu acho que pra cena... Eu
particularmente, não vou falar isso só porque você tá aqui, mas eu admiro muito o Laflorien. Sabe, nessa lance de bandas que também tem essa influência mais épica, mais lírica também. Tem uma proximidade sonora ali. Sabe, umas guitarras bem, uns rifadão, teclado, sabe? Mas eu diria mais puxado ali, metal pesado, sabe, mais extremo e alternativo. Então, Desde quando a gente tocava, cara, assim, quando eu era moleque, eu já vi um negócio diferente aqui em Poços, que eu venho de Machado, né? Que é esse lance de ter a cena alternativa. Nas cidades da região, geralmente tem pouca banda, então eu acho que posso ter uma tradição de bandas assim, desde, sei lá, do Shout, talvez mais pra trás, né? Que traz esse som mais moderno que a gente só via. Tipo, às vezes as bandas que tocavam que eram mais modernas nos underground aqui da região, de Poços de Caldas. Então eu vejo meio que vocês seguindo um caminho natural da cidade, né? sim. É a água, mano? Oi? É a água daqui? O que rola pra ter essa cena, tipo, específica de Poços de Caldas e a gente não vê isso na região? Eu acho que eu acho que é a divisa, cara. Eu acho que, tipo assim, a gente tá num intercâmbio. Assim. Poços de Caldas é o hub, né, dos músicos da região, eu diria assim. E acho que por nós termos muitos músicos talentosos aqui em Poços, a gente acaba tendo essa diversidade de, por exemplo, músicas que músicos gostam de ouvir, que músicos gostam de tocar. Eu acho que isso contribui bastante para Poços ter essa cena mais B, mais underground. Portanto que em outros projetos meus, a gente tinha repertórios, a gente tinha lado A, tinha lado B, a gente tocava o lado B e destruía o lado A. Todo mundo conhecia tudo que era B que a gente tocava, sabe? O B fazia mais sucesso que o A aqui. Que é algo muito interessante, assim. Realmente é divertido isso, essa característica aqui da região. E o que vocês acham que falta, assim, em geral, já que a cena é tão forte, pra que essa cena ela apareça mais? Que ela saia só de Poços de Caldas, vamos falar assim. Porque a gente tem banda desde pop, punk, alternativo, metal de tudo quanto é tipo, né? Mas parece que ainda falta aquela liga. O que vocês acham que falta? Pra gente encerrar o nosso papo aqui. Eu acho que falta um circuito mais bem construído. Isso eu acho que não é um problema tanto da nossa região, cara. Eu acho que o Brasil tem esse problemazinho, sabe? Tipo, em relação à forma como os circuitos de show eles se comunicam entre si. Falta profissionais de intermédio, profissionais que estejam auxiliando as pessoas. Exato. Né? Eu não digo nem, lugares, tipo assim... vocês acham? Sim, com profissionais eu diria também, sabe? Tipo, o pessoal de casa de show, sabe? A gente sabe que tem. Então não tô dizendo, tipo, nossa, não tem. Eu sei que existem lugares que são muito piores, mas assim... Eu acredito que a forma como esses lugares se comunicam com o público, com as bandas aqui é um pouco complicado. Sabe? Tem muita gente que, sabe, que odeia tocar no bar X, no bar Y. Não vou trazer essas picuinhas à tona aqui de forma direta, de forma, tipo assim, específica, apontar o fulano A ou B. Mas, sabe, a gente sabe que tem muitos bares que acabam tipo... se queimando com parte das bandas e vice-versa, parte das bandas que acabam se queimando com os bares, porque a comunicação aqui entre ambos parece que, tipo assim, não existe muito interesse em ouvir um ao outro. Em que haja em que haja que chegue num senso comum, que chegue num acordo, para que seja bom para ambos. Então, muito evento você vai ver, tipo assim, que ou muito determinadas bandas vão querer se sair melhor, ou principalmente o que mais acontece, como a gente é mais refém das casas de show do que as casas de show da gente, muitas vezes as casas de show vão tentar sair melhor, mas assim, eu não tô nem puxando a briga pro lado das bandas e tomando um lado, eu só acho que falta comunicação. Falta uma cola, então. Exato. E você, Rastur, o que você acha? Eu acho que vai bem nessa linha assim mesmo. Claro que pandemia e tudo mais corroborou com isso aí. Também. Mas eu acredito que falta de comunicação entre as subcenas, vamos dizer assim, tá? Aqui, tal lugar tem uma oportunidade legal de tocar, com pessoas que gostam de tal coisa, mas às vezes fica por lá, ninguém fica sabendo. E eu acho que também tem uma característica muito peculiar de Poços, que Poços é uma cidade que tem muitos tipos de pessoas diferentes, por ser uma cidade turística também e tudo mais. Muitas tribos. Então acho que acaba não sendo, tipo, Limeira da vida, sabe? Que você sabe que essa cidade tem um estilo mais
focado em tal tipo de música e tudo mais. Então acho que essa diversidade acaba dificultando um pouco esse estilo de música que é mais nichado também. Sim, com certeza. Eu acho que não é algo que tem como resolver, porque não é um problema, é uma característica da nossa região e tudo mais. Mas acho que a gente tem que aprender melhor a contornar e a burlar, de certa forma, essas características que Como nós se temos a aqui. diversidade viesse pro bem e pro mal, né? Sim, Exato. exatamente. É o que eu entendi. Bom, é isso, galera. Antes da gente encerrar com som, lógico, né? Deixa o recado de vocês, vende o peixe aí, quando que tá saindo o próximo single, quais são os próximos passos, enfim. Espaço aí é de vocês, manda ver. Fala, galera. Bom, já no mês que vem... no mês que vem e no próximo... Mês que vem seria... Abril. maio. Nós já estamos gravando em março. Isso, estamos gravando em março, galera. Então, abril e maio, vão ver os nossos próximos singles. E final de maio, começo de junho, sai o álbum. Muito provavelmente a gente já define as datas nessa semana que estamos gravando, no caso. Então a gente já vai divulgar nas redes sociais de uma forma mais completa. Como eu disse, a gente está definindo questões acerca do marketing nesse momento. Enfim. Então, as datas estão todas para sair já e todo o material relacionado também. E eu queria dizer, galera, tipo, continuem acreditando no que vocês podem fazer. Tanto pros músicos, tanto pras pessoas, sabe, entre aspas, não que a gente seja uma casta separada, mas eu falo, tipo, sabe, pro restante da sociedade, pras pessoas comuns, entre muitas aspas. Mas, sabe, acreditem no que vocês podem fazer, acreditem em como a música pode influenciar a sua vida, seja você músico ou não. Acredite em como chegar em casa e depois de um dia cansado, depois de passar por muita merda, você simplesmente pode se identificar com aquilo, você pode se libertar dos seus problemas através da música, e isso é imprescindível para que você seja... para que você consiga se conectar consigo mesmo e com a sociedade ao redor, sabe? Tipo, você poder ouvir aquilo que te faz melhor, aquilo que te conecta de verdade. Então, assim, sabe? Sigam descobrindo bandas novas, sigam expressando o seu amor pelas bandas, sigam compondo, você que é músico, sabe? Siga acreditando no poder da música, siga acreditando no que a música pode fazer. Porque, sabe, a música pode mudar a tua vida, muda a minha todos os dias, e é isso aí. Muito bom. Não, primeiramente só agradecer o papo, foi bem bacana. Foi da Sim, hora. Pelo convite, valeu, galera. Foi legal pra caramba. Gastamos até a bateria aqui. Já Vai resetou falando. umas 3 vezes, né? Já zeramos o filme já. Mas, eu só queria comentar que esse álbum que a gente tá trabalhando, esse projeto nosso, é algo que foi feito realmente com muito carinho, muita dedicação. A gente teve incontáveis horas ali escolhendo como fazer da melhor forma. Existe todo o trabalho antes da Ungods, de nós como os músicos, né? Estudando, praticando e tudo mais. Então, a gente realmente quer oferecer uma experiência, de fato, para quem tá escutando. Eu tô bem empolgado, assim, com o lançamento do álbum. E só dar esse spoiler que vai ser algo, assim, realmente muito especial que a gente tá fazendo. E agradecer o apoio também do pessoal. E podem esperar coisa grande que vai ser muito bacana. Trocando em miúdos, tá do caralho. Tá do caralho. Isso aí. Tá fudido de boa. Vou mandar o som então pra encerrar Bora. isso daí. Nós vamos tocar uma autoral que ela vai vir no meio do álbum mesmo, ela não é um single. Se chama Nehemoth. Nehemoth é um conceito da Cabala, que é o nó... Você vai saber explicar isso melhor do que eu. Na realidade é bem... Tô longe do microfone. Aqui, ó. Boa. Na realidade é algo assim que... claro que eu não posso resumir aqui em 2 minutos o conceito, mas é um segmento específico da Cabala, é algo mais religioso, vamos dizer assim. E a Nehemoth, ela fala sobre uma esfera, vamos dizer assim, da existência, que é o mundo terreno. Que ele se conecta com o divino e com o não divino. E tudo que a gente conhece está por aqui, está tudo misturado e está tudo junto aqui. Então essa música ela tem bastante a dualidade entre a perversidade, a bondade, a corrupção e a empatia. Enfim, ela mistura isso tudo. Então vamos lá.
Can I apply nocebo? Contradiction brings the pain and pleasure. Lost between the ego and the id. Suppressed death and small pieces of the divine. Reassembled, pleased by anesthesia. Dopamine, I claim my mind to be erased. Automatic mode leads me upstairs. The flow of my mind has secrets to be shared. The mirror is so clear now, and I can't find a way out. I'm all standing the pain from points of mine that never known the life before this. É isso. Isso aí, galera. Bom demais. Encerraram aí com chave de ouro. Valeu, pessoal. Vocês que estão seguindo, sigam a gente no Instagram, sigam a Angods Oficial, né? @Angods Oficial. Até o próximo podcast. Tamo junto. E Tamo é junto, nóis. galera. É nóis.